linhas, formas e cores. O estúdio do artista, o ateliê. Distribuição, Sinapse. Cena estranha. Sons estranhos. Um estrado, mulheres nuas e um homem nu. Em volta, muitos espectadores atentos, atarefados. Estamos num ateliê da Escola Nacional de Belas Artes em Paris. O ateliê. Ao mesmo tempo, o estúdio onde o artista trabalha sozinho, o lugar onde ele aprende seu métier e o conjunto de personagens que aí se encontram. Uma longa história. Dentre as primeiras representações ocidentais de ateliês, figuram hoje lendárias mulheres pintoras, miniaturas datando de 1403. O cavalete de Márcia é um tipo de mesa com um encosto de madeira sobre o qual fica a tela. As cores são dispostas numa paleta cortada, dotada de um cabo. Ao lado, pincéis. Márcia, bem ocupada com seu autorretrato, tem em mãos um espelho, outro acessório clássico do pintor. Tamara, outra artista, pinta uma virgem com uma criança. Tamara tem um verdadeiro cavalete de 3 pés, cujas ripas verticais todas furadas permitem ajustar a altura da tela graças às cavilhas. Afirma-se que o cavalete que adentrou os ateliês dos pintores é de origem bem modesta. Era um móvel onde o celeiro colocava as celas, porém, também objeto luxuoso surgido na Idade Média e que os pintores de renome decoravam com as armas dos senhores. É na Itália que, desde a Idade Média, as boutiques ateliês, botteghe, se multiplicam. Corporações e guildas controlam os ateliês e colocam no mesmo patamar pintores, celeiros ou pintores de edifícios. Em cada boutique, um mestre dirige os companheiros e aprendizes bem jovens. São pensionistas cujas vidas são geralmente miseráveis. Escutemos o relato feito por Vasari a respeito do dramático aprendizado de Tadeu Zuccaro, que, nascido em 1529, deixou sua família aos 14 anos. Em Roma, acabou como aprendiz de um calabrês, que junto com sua mulher não somente o obrigavam a triturar pigmentos dia e noite, mas também o privavam de pão. Para impedi-lo de comer quando sentisse fome ou de tê-lo ao alcance das mãos, guardavam o pão num cesto pendurado no teto cheio de sinos, que soavam ao menor sinal de um toque. Funcionavam como espiões. Por conta dessas e de outras excentricidades, Tadeu resolveu ficar sozinho, passando uma parte da semana trabalhando para sobreviver e a outra desenhando. Frequentemente, quando anoitecia, não tinha lugar para ficar e se abrigar. Então passava as noites debaixo de marquises e outros lugares do gênero. Tais sofrimentos arruinaram sua saúde. Tadeu teve de voltar para a casa de seus pais. Curado, voltou para Roma, desenhou estátuas antigas no Vaticano e o julgamento final de Michelangelo na Capela Sistina. Após esses anos exaustivos, inicia sua carreira de pintor. Tadeu tinha apenas 18 anos, morreu aos 37. Nos ateliês, os companheiros mais habilidosos colaboram nas obras dos mestres. Assim começou Da Vinci no ateliê de Verrocchio. Mas aos 20 anos, o aprendiz já havia superado o mestre.
pintando este anjo de perfil no batismo de Cristo. É possível acompanhar a evolução do estatuto do pintor através do tema prolífico de São Lucas pintando a Virgem. Reza a lenda que São Lucas era pintor e que trabalhava guiado pela mão de um anjo. Na representação do santo, o pintor tenta afirmar sua própria dignidade. A cena sacra acontece naquele que poderia até ser seu próprio ateliê, em meio a móveis e a verdadeiros instrumentos, sempre descritos com realismo. Por outro lado, até meados da Idade Média, o pintor ocidental ocupa uma posição social inferior, já que executava um trabalho manual. O pintor, que pleiteia um novo status social, se afirma então multiplicando livros e instrumentos do sábio em suas representações e emprestando, às vezes, a São Lucas seus próprios traços. Ao ensino técnico do artesão, acrescentou-se a partir do século XV um ensino teórico graças aos tratados escritos pelos pintores Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer. Uma gravura de Jan van der Straat, executada no século XVI, imagine o ateliê dos irmãos Van Eyck, tal como funcionava um século antes. Limpa-se um painel de madeira, suporte para uma próxima pintura. Um assistente esmaga os pigmentos com um pistilo sobre uma pedra de moer. E um outro as mistura ao óleo de linhaça. Um aprendiz desenha. Um terceiro aprendiz dispõe as cores na paleta. Sobre a mesa, canecos contendo tintas, pincéis, cadinhos, paletas, um compasso e moldes de gesso copiados por um aluno. Um dos irmãos Van Eyck executa o retrato de uma mulher posando sentada numa poltrona. O outro irmão, vestido como um nobre, pinta São Jorge vencendo o dragão. É em Florença que nascem as escolas e as academias. Em meados do século XVI, Cosmo de Médicis e Michelangelo criam a primeira academia oficial. Desde então, academias e escolas se multiplicaram na Itália, substituindo as guildas e as corporações artesanais. A base prática é o desenho inspirado em esculturas antigas. Em Roma, as escavações trouxeram à tona vários tipos de estátuas, réplicas romanas de obras-primas gregas. Revelaram também inúmeras formas arquitetônicas que devolveram ao artista o gosto pela antiguidade. Esculturas romanas ou réplicas logo enchem as academias francesas e flamengas. Os pintores, considerados como verdadeiros artistas, adquirem um saber teórico baseado em disciplinas nobres tais como literatura, geometria, perspectiva ou anatomia. Nesses ateliês nunca havia mulheres. E se algumas, como Artemisia Gentileschi, no século XVII, puderam seguir uma verdadeira carreira, devem isso à sua força de caráter e ao seu gênio. Artemisia Gentileschi torna-se, em seu tempo, bastante renomada. Sua obra, de uma notável pungência, só será redescoberta, no entanto, no século XX. Em total ruptura com o artesanato tradicional, Rubens, nobre e diplomata, goza do mesmo status dos príncipes. Na Antuérpia, em 1615, manda ampliar uma simples sequência de casas, transformando-as num único palácio à italiana, inspirado no modelo dos que frequentou quando de sua estadia na Itália. O pintor recebe príncipes, dignitários da igreja e ricos clientes.
As inúmeras encomendas fazem de seu ateliê uma empresa próspera. Está rodeado por alunos notáveis. Anton van Eyck, Jacob Jordaens e Franz Neiders colaboram em algumas de suas obras. Obras essas ditas obras do ateliê de Rubens. Na mesma época, Rembrandt, contemporâneo de Rubens, também tem seus alunos e seu ateliê de pintura. Durante muito tempo, atribuiu-se a Rembrandt muitas pinturas feitas de fato por seus discípulos. Tal como esse homem com elmo de ouro, tela de uma feitura magnífica, mas que as análises científicas acabaram por excluir do catálogo do pintor. Os ateliês dos grandes pintores da Renascença e da época clássica sempre serão concebidos como mostra David Reichardt na sua pintura O Ateliê do Pintor. Outros ateliês representam espaços mais modestos, traduzindo melhor a posição econômica do pintor. Vermeer, na Alegoria da Pintura, mostra um pintor trabalhando, talvez ele mesmo, vestido à moda antiga, num cômodo da casa de Delft, ajeitado com umas cortinas para orientar a luz das janelas. A tela é posicionada de forma que recebe a luz à esquerda. O pintor é destro, então a sombra da mão não se projeta na parte trabalhada. Em outras de suas muitas telas, são as cortinas abertas ou fechadas que fornecem luz para a cena representada. A luz artificial é preferida por alguns pintores e nos ateliês, a partir do século XVII, aparecem os abajures, como largos funis colocados em torno de um lustre de velas. Em meados do século XVIII, a luz de lâmpadas a gás é direcionada por um refletor. A partir da época clássica, o ateliê torna-se um lugar de acúmulo dos mais diversos instrumentos. Ateliê e instrumentos semelhantes aos de hoje. Palheta, pedras de moer, faca, pistilo, cadinhos e canecos, bexigas, sanguinas, greda, pedra negra, o crivo para cortar imagens a serem reproduzidas, armários para pigmentos, mesa para preparação, cavalete, escada, pincéis, apoio para as mãos, e espelhos para paisagens ou autorretratos. Desde a metade do século XVI, moldes de gesso dos grandes modelos da antiguidade aparecem em todos os ateliês. Vênus pudica, o torso, Apolo, Laocoonte. Trazem também exemplos de expressões e de emoções. Por muito tempo, os modelos serão difundidos através do desenho e da gravura, em seguida, na época moderna, pela fotografia. Segundo Leonardo da Vinci, o ateliê é também sinônimo de modelo vivo. Ele aconselhava ao pintor: vá todos os sábados à estufa e verá os nus. O nu aparece quando nascem as academias. No ateliê de Rembrandt, pintado por um de seus alunos, o modelo nu é uma mulher comum, numa pose natural.
Este modelo é muito parecido com o nu sentado, água forte realizada por Rembrandt por volta de 1631. Rembrandt foi criticado por esse realismo, que retrata as partes baixas, as rugas e as mãos decrépitas, bem distante do ideal feminino. Ele respondeu que se tratava da imitação da natureza, todo o resto sendo apenas um cenário. Em todos os países da Europa, no fim do século XVII e início do XVIII, as academias de desenho e pintura mostram o modelo nu fixo numa pose dita desde então acadêmica. Algumas cordas presas ao teto auxiliavam o modelo a manter a pose. Esses homens de perucas e vestidos como na Royal Academy conversam seriamente sobre a pose do modelo nu. E, aliás, a palavra academia ganha um novo sentido, tornando-se igualmente sinônimo de nu desenhado numa pose codificada a partir de um modelo vivo. O nu feminino começa timidamente a entrar nas escolas de desenho. E o tema do pintor com o modelo propicia inúmeras cenas alusivas. No modelo Honesta, uma senhora quer cobrir a nudez da jovem para desespero do pintor. No modelo iniciante de Fragonard, a moça é despida por uma atravessadora, enquanto que, com o apoio de mão, o pintor levanta sua saia. O modelo nu vai se tornar, de alguma forma, a marca do ateliê, inclusive até nas fotografias da Escola de Belas Artes. O estudo do nu, baseado na compreensão do esqueleto, da musculatura e da morfologia geral, completa o estudo usando moldes de gesso. A Escola Nacional de Belas Artes em Paris só se abre às mulheres a partir de 1887 e apenas para aulas exclusivas a elas. Só se torna mista em 1930. No século XIX, as mulheres se formam, então, nos raros ateliês para moças, mas preocupados com o pudor, viram-se certos moldes de gesso, como aqui, no ateliê de Alexandre Pujol. Mas, na maioria das vezes, as moças só podem aprender ao lado de um parente que as acompanha nos trabalhos. Berthe Marisot é aluna de Corot. Apesar de seu talento, sempre teve de lutar contra os preconceitos sociais para se impor. E, no entanto, ela é uma das figuras importantes do movimento impressionista e manteve sua personalidade. Toque livre e firme, tons luminosos. Com um estilo pessoal, várias mulheres de talento a seguirão. Tamara de Lempicka, Meret Oppenheim, Maria Helena Vieira da Silva e muitas outras. Alguns ateliês de pintores do século XIX ainda estão em bom estado, como o de Rosa Bonheur, nos arredores de Paris. Em Paris, o ateliê de Eugène Delacroix, o ateliê de Gustave Moreau,
No século XIX, os grandes pintores oficiais faziam de seus ateliês um salão social, cheio de móveis, sofás, cortinas e antiguidades. Recebiam banqueiros e as vedetes do momento. Esses ateliês contrastam com os ateliês de pintores iniciantes ou pobres. Sótãos frios e escuros. Um cenário bem adaptado à imagem romântica do artista pobre e maldito. Para os granfinos é de bom tom ter um ateliê para receber. E além disso, na Belle Époque, o ateliê se torna uma espécie de distinção social. O de Sarah Bernard reúne móveis, pinturas, tapetes, peles de animais. Agora estamos no reino da pintura acadêmica. Em reação contra essa pintura que parece de curta inspiração, os pintores fogem da Paris sofisticada e do lugar demasiado excludente em que se transformara o ateliê. Gustave Courbet faz seu autorretrato, caminhando, cavalete nas costas. É nas margens da floresta que John Singer Sargent representa Claude Monet em 1890. Os instrumentos do pintor mudaram. Cavaletes dobráveis, assentos dobráveis, guarda-sol de artistas, tubos de tintas, caixas de cores e pincéis vendidos no comércio. E todas essas inovações desempenham um papel importante na nova expressão. Monet mandou construir um pequeno ateliê numa barca para ficar mais próximo do motivo. Instalado em Giverny, pinta principalmente seu jardim de paisagens múltiplas, que lhe serve durante anos como ateliê ao ar livre. Para compor as grandes telas das ninféias, mandará construir um enorme galpão-ateliê. Cézanne, após anos de pintura ao ar livre, manda construir na saída de Aix-en-Provence um ateliê próximo aos motivos preferidos. No século XX, os arquitetos instalam em alguns imóveis amplos ateliês todos de vidro. Principalmente nos bairros já tomados por pintores vindos do mundo inteiro, Montparnasse e Montmartre. O Rouge será o berço da Escola de Paris. Hoje, as técnicas se diferenciaram tanto que os artistas não são mais submissos à iluminação nem a espaços particulares. Certos ateliês modernos transformaram-se num tipo de laboratório experimental. Mas o ateliê não tem forma definitiva nem obrigatória. Francis Bacon fica apertado num pequeno ateliê onde cabem apenas suas pinturas de grande tamanho. Acumula imagens, livros, fotografias espalhadas no chão, que pisa e revira ao acaso. O ateliê transforma-se num tipo de pardieiro inspirado. Um monte de estrume, dizia o próprio pintor. Uma obra de arte, sem sombra de dúvida, que acaba por redobrar, reforçar e explicar a obra pictural.
Versão brasileira, Alcateia.